Olá, meninos, tudo bem? Olá, Oi, oi. Estamos só aguardando aqui Ivan. todo mundo entrar. Tudo Beleza? bom? Tudo bom, Flávio? Beleza. Bom. Tá home office ou estão no escritório aí na MRV? Tô aqui na MRV. Tá, Voltei tem um mês, mais ou menos. Ah, legal. Já Ah, cara, voltaram? não dou conta, não. Fico doido, assim, dentro de casa com um menino de 5 anos, bicho. Complicado, E né? vocês aí? E vocês aí? A gente tá, a parte de software, né? Toda, tá basicamente home office, mas tem as fábricas, né? As fábricas continuam rodando presencial. Alguma parte mais do administrativo e gerencial tá misto, assim. A gente tá conseguindo cruzar um pouco com home office e com remoto também, o presencial. Entendi. É legal. A gente também aqui a gente tá nessa também. A gente tá mesclando aí home office com escritório. Eu tenho vindo constantemente, mas o 80% do time tá, sei lá, 70 tá em home office ainda. Uhum. É o novo normal, né? A tendência vai ser essa agora. É, assim, a gente não sabe ainda se vai ser, talvez tenha uma mescla, sabe? Sabe, Ivan? A gente acha que Sim. nem 8 nem 80. Vamos ver como é que vai ser aí. Pronto. Fone de ouvido. Ei, Carolina, tudo bem? Acho que a Gisele também já tá aí. Tudo bem, gente? Tudo bem, Flávio? Prazer em Tudo. conhecê-los, né, gente? Prazer. Boa Nós falamos tarde a mais todos cedo, não também deu nem aqui, tempo a gente Ivan. conversar direito. Ei, irmão, tudo bem? Tudo bem? Ainda estou acertando uma coisinha aqui. Já falo com vocês aqui. Tranquilo. Eu estava até agora há pouco, eu estava olhando o LinkedIn, né, Flávio? Estavam falando sobre o centro de tecnologia de vocês. Legal. Ah, pois é, bacana, né? Muito bacana, gente. Isso é. Eu falo assim, a gente tá em segmentos distintos, né? Mas muitas empresas, consultorias, de startups que eu vou falar, eles sempre falam assim, não, porque a gente tá vendo um trabalho com a MRV também. Coisa Muito, boa. muito bom ver isso, né? Isso é Ah, muito é interessante. bacana, né? Com a construção civil, a gente ficou tanto tempo defasado, né? Que agora tem um campo enorme aí para a gente correr atrás, né? É isso aí. Então, que bom, dá alegria de poder fazer esse tipo de coisa, né? Muito bom. Isso aí, temos que puxar essa transformação para que o nosso ecossistema nacional cresça, né? É, com certeza. Assim, a gente tem muitos planos, né? A pena que essa crise toda que a gente passou os anos para trás aí, né? Agora que a gente estava super Todos nós, esperançoso, né? todos nós. Entrou o Covid para atrapalhar, mas eu acho que pensando em ecossistema, em colaboração, até entre as grandes, né? Eu acho que grandes, né? Todo o ecossistema, né? Como um todo, acho que tem muito espaço para colaborar. A gente vê muito das startups, né? O nicho, às vezes a gente está conversando e elas foram pegando nichos, né? Que empresas maiores já tinham suas tecnologias, mas não é por isso, a gente sempre fala isso muito internamente, não é porque vocês não fizeram nada para obras de infra que não vale para a gente, né? Pode ser algo Exato. muito específico, mas outras foram diferentes níveis, né? Aí a parte de imobiliária de vocês também veio numa primeira onda, né? Vocês têm muito esse approach com o cliente que a gente não tem, porque o nosso cliente é 1, 2, né? Vocês têm N clientes, então eu acho que Nossa Senhora. mas isso cria, né, um aprendizado muito grande que, como empresas, né, como a Âmbar, né, que estão aí agora já, né, trazendo várias tecnologias aí para o mercado. A Amba está Tudo bem, brilhando, a gente Gisele? acompanha a turma desde o começo aí, né? Viu, Ivan? O Bruno é... Eu tô devendo a visita para ele aí em São Paulo, viu, cara? A hora que tiver um tempo, eu faço que vira e mexe o trombo com ele aí.
Cara, estamos esperando vocês. Fica convite também para a Caroline conhecer a gente, que o segmento não é exatamente o mesmo, mas acho que o espírito é esse, a gente conseguir aprender um com o outro. Camargo Corrêa também tem um know-how muito grande em expertise. Está na construção, estamos juntos, assim, a transformação ela vem de todos os lados, né? Mas tem a imobiliária daí sim é mais concorrente aí da MRV, né? Isso. Daí sim, mas realmente a gente vai vendo os usos, né? Sim, total. E a Camargo, a CCDI, né? A gente teve uma bela inspiração para as coisas que a gente faz. A gente teve com o Luiz, né? Luizão, lá atrás, na época que a gente estava começando, já assim, pensar em expandir o BIM, estava vendo o que vocês estavam fazendo. Vi a apresentação lá em Las Vegas que o Luiz fez, pô, então, vocês estão de parabéns aí, viu? Muito bom. Bom, estamos todos tentando, né, correr nessa jornada. Depois a gente pode trocar mais figurinha aí, viu? Com certeza. Onde você fica, Flávio? Eu tô aqui em BH. Ah, em BH. Os mineiros não saem daí, não adianta, né? Gente, meu sotaque nega alguma coisa? Não tem jeito. Sotaque mineiro vou te falar, viu? Mas eu falo que eu sou gaúcha, né? E falo que os gaúchos, como os mineiros, são tudo bairrista. Né? Mas eu disse, pelo menos os gaúchos saem de lá, porque a nossa terra é pequena, então a gente tem que sair desbravando por aí. É verdade. Terra boa também. Gosto muito lá. Nossa Senhora. Onde mais? Mas, Caroline, você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um grande prazer tê-los aqui conosco para este cross live que nós estamos organizando entre assuntos concretos e o FutureCon Livecast. São dois dos grandes eventos que a Informa faz, um voltado para a área da construção civil, da infraestrutura, e o outro voltado para a área de tecnologia. Estamos aqui justamente trazendo profissionais dessas áreas para falar sobre um tema muito, muito legal, que é como que a gente pode trabalhar com tecnologia no nosso canteiro de obra, né? Como é que o avanço da tecnologia no canteiro de obra traz mais eficiência, ganhos na segurança das pessoas que trabalham no canteiro de obra e assim por diante, né? E vamos falar sobre as expectativas da inovação dentro do setor de construção civil. E para isso a gente está trazendo alguns profissionais muito importantes de empresas relevantes do setor. E nossos convidados são a Caroline Machado de Abreu, que ela é Head de Inovação da Camargo Corrêa Infra, o Flávio Vidal, que, peraí, você está com outro, desculpe, aqui o Flávio Vidal Cambraia, que é gerente executivo da MRV, ele acabou de falar, com o seu sotaque a gente vai perceber que ele está lá em BH, né? E a Gisele Anversa, que é Lead Product Manager da Cindy, da Softplan, depois ela explica um pouquinho o produto em si, né? O Ivan Alberti Andrzejewicz, se eu falei certo, é o Head de Software na Amba, né? Então, uma startup importante que está atuando no setor. E o nosso objetivo aqui é trazer os mais diversos temas de inovação para a nossa audiência, né? Já estamos aqui com mais de 120 participantes, o que é muito bom, né? E então eu vou abrir o webinar cumprimentando a cada um, né? Pedindo para que cada um faça a sua apresentação breve, para que depois a gente comece o nosso papo, a nossa conversa aqui, com vários temas que certamente vão ser de interesse para toda essa audiência que está aqui nos acompanhando. Então, boa tarde a todos e, por favor, Caroline, você quer começar? Claro. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui representando a Camargo Corrêa Infra e falando um pouco da nossa jornada de inovação e transformação tecnológica. Sou engenheira civil, estou no Grupo Mover há 15 anos, trabalhei em obras de hidrelétrica, como na área de qualidade, engenharia, planejamento,
depois na área corporativa por alguns anos, né? E há 3 anos, né, dentro já da Camargo Corrêa Infra, como head de inovação, à frente aí dos projetos, programas de cultura, e é um prazer estar aqui e dividir com vocês essa tarde. Obrigado. Ivan, você quer falar, por favor, se apresentar? Boa, vamos lá. Boa tarde, né? Sou Ivan. Hoje eu estou como head de software da Amba, uma companhia que desenvolve tecnologia para aplicação na construção civil. Sou formado em engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Assim que eu me formei, eu tive uma experiência prévia no mercado da construção, atuando em canteiros de obra. Mas assim que eu me formei, acho que um pouco da indignação, da vontade de fazer um pouco mais pelo setor, eu iniciei um empreendimento, a Conas. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que é uma plataforma de cotações e compras que conectam fornecedores e construtoras do nosso segmento. E isso foi em 2015. Em 2019, no ano passado, a gente foi adquirido pela Amba, né, dando início à jornada de implementação de software das soluções de construção da Amba, que já atuava fortemente no que a gente chama de hardware, né, off-site construction, e hoje a gente está aí, então desenvolvendo com mais 3 ofertas, além da própria Conas, que continua no nosso portfólio. A gente tem o EVA, que é bastante referência com o tema aqui da nossa conversa, aplicação para canteiro de obra, né, digitalização do canteiro de obra, e também o Virtual Design Construction, que é o BIM, implementação do BIM na construção, no âmbito de projetos e execução de obras. Perfeito. Gisele, você quer se apresentar, por favor, para a nossa audiência aqui? Claro, irmão. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Gisele Anversa, também, assim como o Ivan e a Caroline, sou engenheira civil, sou do Paraná, estou aqui em Santa Catarina, terra da Softplan, terra do Cienge, que é uma solução líder para a gestão de construtoras e incorporadoras. Então, eu vim do mercado imobiliário, já passei aí por várias áreas, já fiz auditoria de empreendimento, já trabalhei na execução, na linha de frente aí de grandes obras. E aqui no Cienge, eu lidero os times responsáveis pelo que a gente chama de jornada de aquisição, construção e estoque. Então, nosso desafio é como pensar soluções que levam inovação, levam produtividade ao dia a dia do canteiro de obras, né, o grande tema que a gente vai falar hoje, e para toda a cadeia da construção civil. Legal, obrigado, Gisele. Estamos realmente assim, tem um paulista como eu aqui, uma paranaense, um catarinense, uma gaúcha, e agora vamos ao mineiro. Flávio, por favor, se presente. Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, poder discutir tecnologia, inovação, isso é sempre muito bom, né? Eu sou o Flávio Vidal, eu sou gestor executivo aqui de inovação da MRV, tenho 12 anos e meio de casa, sou engenheiro civil de formação, formei em 2000, tenho mais de 23 anos aí de estrada, já passei por várias áreas da construção, inclusive dentro da MRV, já trabalhei na parte de planejamento e controle de obra, assistência técnica, relacionamento com clientes, enfim, passei por várias áreas e coisa de um ano e pouquinho, eu estou exclusivo por conta da inovação. É uma paixão que eu tenho, eu sou encantado com as oportunidades que a gente tem, com a tecnologia, né? Eu fico indignado, né, da construção não estar avançando na mesma velocidade de outros setores, então, mas sempre olhando pelo lado positivo, tem muita coisa pela frente e temos essa missão, né, de transformar a MRV, que hoje está se tornando uma multinacional, né, indo também incorporando uma consultora nos Estados Unidos e, né, a maior consultora da América Latina, e um desafio de transformar todos os canteiros da companhia, não só aqui, né, em Belo Horizonte, 5 canteiros, mas todos os 250 que nós temos espalhados aí pelo Brasil, que é maior que a Europa, né? Então, são desafios continentais. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Flávio. E eu acho que esse ponto que você trouxe aí, efetivamente, da necessidade do avanço da inovação para a construção civil é fundamental, porque outro dia mesmo eu estava lendo um artigo da McKinsey, fazendo uma análise de vários setores,
E o setor, efetivamente, da construção é um setor ainda que carece de muita inovação. Então, a gente tem que olhar pelo lado do copo cheio, que a gente tem muita oportunidade na nossa frente, né? Eu acho que esse é o nosso foco aqui nesse webinar que a gente está iniciando agora. Então, eu vou começar com uma minha primeira pergunta para a Caroline, que realmente a Camargo Corrêa é uma empresa com um legado maravilhoso, né, de obras e tudo, né? E eu lembro mesmo, lá atrás, quando eu sou engenheiro elétrico, mas quando eu fui fazer meu primeiro estágio, né, eu fui trabalhar numa área de mineração. Quem estava lá no canteiro montando coisas para mineradora era a Camargo Corrêa. Então, como que a Camargo Corrêa Infra se diferencia em obras de alta complexidade em termos de infraestrutura, com inovação e sustentabilidade? Você queria passar algumas informações para a gente? Claro, com todo prazer. Com certeza, né, irmã, quando você está falando, a Camargo tem seu legado, né, com certeza muitas obras que a gente vê pelo país, né, tem origem, né, a Camargo esteve presente. A Camargo Corrêa aí participou de 4 das 5 grandes hidrelétricas do país. A gente tem um orgulho de pertencer, de ter feito e estar construindo e construir cada vez mais, né, o nosso país. E a Camargo Corrêa Infra, né, ela traz esse legado, essa experiência, né, com sólida cultura de integridade, transparência e excelência. Quando a gente fala em excelência, né, a gente fala em inovação, melhoria contínua e inovação. Então a empresa traz isso, ela traz, né, esse legado. E hoje no nosso portfólio a gente fala que a gente tem obras, né, de mobilidade urbana, hidrelétricas, temos obras de saneamento básico, obras de linhas de transmissão, né? E a gente sabe que as soluções de engenharia são extremamente importantes no papel para a gente ter uma diferenciação, ter uma competitividade, seja por requisitos do cliente, seja para a gente ser mais competitivo realmente, né? Porque a gente concorre com grandes empresas também do mercado, e como que a gente, e não só da parte de engenharia, né? Mas como que a gente vai garantir ter menos impacto socioambiental às regiões onde a gente esteja. Seja numa cidade como São Paulo, ou seja em regiões de comunidades menores, onde a gente tem que construir uma linha de transmissão, passar por meio de comunidades, de fazendas. A gente está levando um impacto para essas comunidades. Então, a gente busca realmente N maneiras de mitigar ao máximo tudo isso, né? Então, hoje a gente está focado no Brasil, a gente também tem obra na Colômbia, hoje a gente está construindo a maior hidrelétrica da Colômbia também, em parceria com algumas empresas da Colômbia. E a gente falar um pouco dos nossos projetos, então como você estava falando agora também de anos atrás, lembrar que a Camargo lá atrás também, ela traz esse pioneirismo de inovação. Em 73, quando foi construída, a Camargo trouxe o primeiro shield para o Brasil, né, o tatuzão para a escavação do túnel aí do metrô da linha azul de São Paulo. Então, são N tecnologias, e com isso fomos avançando, fomos buscando tecnologia para execução de pontes, empurre de tabuleiros, né, escoramento de valas, o slide rail, trazendo isso tudo de fora, né, pela primeira vez no Brasil. E por último, eu tenho um exemplo legal, que é do concreto resfriado com nitrogênio, que foi um dos cases que foi levado também para o Concrete Show, que foi de 2017, né? Falando um pouco mais da atualidade, o que a gente está fazendo hoje também. Hoje a gente tem um projeto de plataforma colaborativa, né, trazendo daí a indústria 4.0 para dentro do canteiro. Então, a gente realmente levou, né, os tablets, os smartphones para todos os nossos profissionais do campo, reduzindo, né, as distâncias entre escritórios. Também está com um projeto de automatização de equipamentos, ou seja, para a gente reduzir perdas de materiais, para a gente também reduzir a interface homem-máquina, né, porque a gente sabe que obras de grande porte, o risco de acidente é bastante grande, né? Então, a gente sempre está buscando maneiras de mitigar essa interface do homem-máquina, e quando a gente entra com a automatização, a gente consegue retirar esses profissionais que muitas vezes estão na frente quando a gente fala de pavimentação, né, a gente tem um gradista na frente do equipamento que está lá, sobe tanto, desce tanto, e com isso a gente consegue mitigar realmente toda essa parte. E quando a gente fala de socioambiental, a Camargo tem, né, nos seus valores isso muito forte, a gente tem, né, todas as nossas obras indicadores para cada vez mais a gente mitigar tanto o uso de recursos naturais, a parte de eficiência energética, emissão de poluentes, né? Então,
Então, a gente tem cases aí com startups também, empresas estabelecidas para redução do consumo de água, para eficiência energética, para emissão de poluentes. Então, hoje também a gente está vendo cada vez mais startups e empresas estabelecidas indo muito para esse nicho para a gente poder atender os nossos objetivos, né, de socioambientais. Seria mais ou menos isso. Legal, legal. Obrigado, Caroline. Eu acho que o que você colocou, inclusive, da questão do concreto resfriado, ontem a gente fez uma live com o Jairo da BESC, né? E a gente até conversou rapidinho sobre esse assunto, né? Porque ele também conduziu um webinar conosco aqui, justamente sobre esse tema, coisa de, acho que umas 2 semanas atrás. Tá gravado, inclusive, se alguém que quiser acessar no nosso Assuntos Concretos, é um tema muito interessante. Flávio, voltando para você agora a bola, Belo Horizonte tem se tornado uma espécie de centro de aplicações tecnológicas. Eu tive, estou devendo agora uma visita para vocês. Eu estive no ano passado lá visitando a Vale, né, no Centro de Desenvolvimento de Startups lá da Vale, né, para o mundo do transporte, ferrovia e logística, né? E a gente sabe que a MRV também está, digamos, ela também tem um centro, se tornou a primeira Construtec do Brasil, né? Como é que você digamos assim, como é que você, digamos assim, pode falar um pouco desse trabalho da MRV em termos de inovação, de se tornar efetivamente uma Construtec relevante para todo o mercado nacional e agora, como você colocou, também internacional dentro dessa multinacionalização da MRV? Não, muito excelente pergunta, e o convite já está feito, viu, irmão? Na hora que você estiver por aqui, por favor, faça questão de receber. Bom, a MRV é uma companhia de mais de 40 anos de mercado, né? Mas gostei muito do que a Caroline colocou, porque acaba que, assim, apesar de ter muitas oportunidades na construção civil, não quer dizer que a gente nunca inovou, a gente nunca fez nada novo, né? Se a gente for olhar para trás, algumas coisas parecem até engraçado, mas realmente eram pequenas evoluções de onde a gente está. A MRV sempre apostou muito nisso, sempre apostou muito em ganhos de produtividade, experiência do cliente, e agora, a coisa aí de 5 anos, né, com toda essa transformação, toda essa aceleração que o mundo tem passado, ela está acelerando cada vez mais essa mudança do mindset, né, que é de realmente incorporar e se transformar numa Construtec, né? Uma Construtec no sentido de ser ágil, de pensar diferente, abraçar o novo, embarcar a tecnologia e realmente disruptar, né? Aquela história, a gente brinca que a gente não quer ser uberizada, a gente quer ser exatamente o Uber do setor. Então, Construtec, né, de grande porte, é muito nesse sentido. E a gente sempre apostou em startups, mesmo antes das pequenas empresas serem chamadas desse jeito, né? Não é uma coisa tão antiga assim, esse nome. Então, assim, a gente tem o Lab, que foi inaugurado em dezembro, exatamente para a gente conseguir acelerar os projetos internos. O Lab tem um foco mais voltado para dentro da MRV. A gente também tem o Orb, que é um hub de inovação, onde a gente compartilha com outras grandes empresas de outros setores, como o Banco Inter, Localiza, o Hospital Mater Dei, o Santo Agostinho e até outras consultoras também participando, né, exatamente para a gente estar próximo desse ecossistema. E agora a gente está lançando esse centro de pesquisa e desenvolvimento aqui em parceria com a FIENG e com o Senai, onde a gente quer exatamente tomar a frente das iniciativas, né? Eu acho que por muitos anos as construtoras, né, ficavam aguardando o que os fornecedores iam desenvolver e oferecer para eles, né? E a maioria ainda brincava assim, ó, depois de 5 anos, se não der problema, você me fala que eu pego experimento, né? Então a gente começou a abrir a cabeça, né? A gente brinca que a gente quer ser realmente os atores principais, os grandes impulsionadores de inovação. Então a ideia do centro é essa, é a gente não só esperar as inovações, mas a gente chamar os nossos parceiros, os nossos fornecedores, né, startups, enfim, que deem as mãos para a gente e construam um futuro cada vez melhor. Não só pensando em tecnologia em si, mas pensando em processos, métodos construtivos, enfim, de uma forma mais ampla,
a gente quer realmente ser um grande protagonista desse novo mundo que está pintando aí. Que bom, Flávio. Eu acho que é por aí mesmo. Eu trabalhei 30 anos na Siemens, e lá na Siemens, durante um ano, trabalhei na SVC, que era a Siemens Venture Capital. E era muito por aí, né? A gente via muita gente falando, então falou, vamos investir na inovação para ver o que sai, né? E realmente saiu muita coisa legal, né? Acho que é importante a gente ter esse tipo de trabalho, né? Gisele, vou começar a perguntar para você, a gente dentro do FutureCon, e a gente sempre trabalha isso com 3 grandes pilares de tecnologia, que é o pilar da conectividade junto com o IoT, o pilar da inteligência artificial e o pilar da, digamos assim, digamos de uma amplitude de novos serviços que são prestados através da nuvem, né? Então, a plataforma Ciend, que a Softplan desenvolveu e que você é responsável, né? Ela utiliza módulos pré-fabricados e inteligência preditiva, que é fundamental hoje no nosso dia a dia, com Big Data e Machine Learning. Como é que você avalia o impacto dela e digamos, o desempenho dela para um canteiro de obra? Legal, irmão. Bom, sempre o que a gente costuma falar é que quando a gente mede o desempenho, se o desempenho é bom ou ruim, é muito bom setar as expectativas quando você decide usar essas inovações, né? A gente sempre orienta os nossos clientes para que eles tenham muito em mente que a inovação, ela não resolve o problema por si só. A inovação, ela vem de encontro a um problema que já foi identificado, que foi mapeado, e muitas vezes a inovação, ela é pequena e traz esses ganhos aí incrementais. O que nós percebemos no dia a dia dos nossos clientes, quando eles usam essas inovações, quando eles partem para o modelo disruptivo de construções modulares, de inteligência artificial, de toda essa gama de soluções que hoje, felizmente, cada vez está mais presente no canteiro de obras, é que o resultado, ele vem gradualmente ali no início, e esse início exige uma persistência de todas as áreas envolvidas para que se mude paradigma, se mude processos inicialmente ali envolvidos, sempre com a certeza do que se espera chegar logo adiante. Mas depois de passar dessa fase de turbulência, né, em software a gente chama de storming, quando eu coloco um novo elemento ali, as pessoas ficam um pouco perdidas e eu consigo escalar isso e ter ganho, é que de fato a entrada da tecnologia, a entrada de novos modelos, quer sejam modelos construtivos, quer sejam modelos de gestão, invariavelmente traz ganhos, não só para o canteiro de obras, e aí que é o grande benefício, traz um ganho para toda a cadeia envolvida. Nós temos alguns casos onde isso mudou a forma com que os empreiteiros gerenciam as suas empresas, então eles saem daquela gestão artesanal, aquela informalidade do orçamento no pedacinho de papel enviado ali para o empreiteiro e passam a adotar a tecnologia, passam o empreiteiro a ter tablet, a ter o monitoramento, a receber as informações de medição aí de forma mais sistêmica e chega até mesmo na ponta extrema, né, no Conselho de Alta Administração, que tem essas informações de forma tempestiva e de forma mais fácil. Sem contar o meio do caminho óbvio, né, como a Caroline comentou, de melhoria de segurança no canteiro de obras, de redução dos desperdícios. Então, invariavelmente, a entrada de novas tecnologias no canteiro de obras traz benefícios infinitos. E a gente sempre gosta de ressaltar que esses benefícios são para toda a cadeia infinita, sem nunca deixar de mensurar que o ponto fundamental para que esse desempenho seja bem percebido, bem resolvido e bem medido é conseguir setar qual a expectativa inicial sobre ele para que a gente possa ter essa escala e essa mensuração e o máximo de benefícios extraídos dessas inovações que a gente tem o objetivo de adotar. Legal, Gisele. Muito. Acho que é por aí mesmo. A gente tem que ter realmente olhar com com outro olhar, né? As possibilidades que a gente tem da inovação da inovação até transformando cadeias de valor, né? Eu queria agradecer aqui, eu estou vendo aqui que tem colegas da Argentina, de Maceió, de Belém, assim, olha, obrigado à participação de tantas pessoas tão legais aqui. Essa é a vantagem de fazer no digital muitas vezes, a gente congrega muitas pessoas de vários lugares, né? Passando para o Ivan agora, Ivan, você é uma startup que está sediada aí
no sul do país. Eu trabalho muito com o pessoal do CERT, de Floripa, e também o pessoal de Joinville, lá da BI, da Associação Brasileira de Internet Industrial. E a gente sabe que Santa Catarina tem se tornado um polo importante para a inovação no Brasil. Como é que a AMBA, como é que a AMBA tem usado essa tecnologia para ajudar o setor da construção civil? E quais inovações mais fundamentais você pode nos contar que têm sido trazidas para a construção civil, por favor? Legal, mano. Eu acho que, contando um pouco de história, assim, a AMBA ela tem um propósito de existência que foi quase que o motivo do surgimento dela lá em 2013. E também o porquê que eu me juntei nesse projeto, né? Quando a gente optou por iniciar a jornada dentro de software, que a Amber é uma empresa inicialmente que começou a desenvolver elementos e tecnologia em hardware para construção civil, mas o nosso propósito é viver num mundo onde construir seja fácil. E quando a gente olha para a cadeia da construção, vê que existe uma complexidade enorme na nossa cadeia. Isso é muito claro porque são diversos agentes, diversos stakeholders, cada um tem seus interesses. Um ganha por hora, o empreiteiro ganha por serviço executado, o projetista ganha por hora. Então, cada um defendendo um pouco do seu polo, a gente entendeu muito que para a gente realmente conseguir dar um passo largo dentro dessa jornada, que você mesmo citou um estudo da McKinsey, que é um clássico, né? A gente vê lá dentro das indústrias, automobilismo despontando, todas as outras indústrias equivalentes, têxtil, tudo despontando de uma maneira extremamente evolutiva, e a gente ficou um pouco parado no tempo. Teve sim grandes avanços, a gente não pode negar isso, mas quando a gente olha para uma perspectiva do que a gente poderia ainda ter avançado, e ainda existe um copo meio cheio aí para frente, que é o quanto que a gente pode avançar, a gente viu que se for um benchmark direto, a gente ficou um pouco para trás. Então a gente entende que a integração dessa cadeia a desintegração, melhor dizendo, é o que não nos permitiu trazer essa visão de evolutiva como a gente viu nos outros segmentos, né? Um dos fatores foi esse. Então a Amber ela trabalha muito nessa visão da unificação e simplificação da jornada de construção. E a gente tem duas alavancas de trabalho muito claras que a gente ataca esse universo. Como eu falei, a gente iniciou com off-site construction, a gente começou com o processo de industrialização da construção, fornecendo para as construtoras metodologia de pré-fabricação. Então a gente tirou boa parte do que é transformação no canteiro, uma visão de transformação no canteiro, a gente trouxe para dentro de um ambiente controlado de montagem, uma linha de montagem onde a gente ganha escala e também ganha muita otimização de processo, economia de desperdício, redução do desperdício de material, economia da mão de obra. Isso traz um impacto positivo no mundo, mas também dá aquela alavancada que acho que a gente está precisando na construção civil. Desde 2013, a companhia já teve a oportunidade de entregar mais de 300 mil unidades habitacionais nessa pegada. Dentre os nossos clientes, inclusive, está a MRV, que é nosso cliente, principalmente na parte de componentes, e também a MRV claramente tem uma pegada muito forte no âmbito industrial, com a parede de concreto, também são bastante foco do que a gente entrega aqui dos nossos clientes. E o segundo vetor dessa jornada, né, o primeiro, industrialização da construção, o segundo vetor é a digitalização da construção. Tirando, acho que os nossos parceiros aqui de live, que já estão um passo à frente na adoção de tecnologia, mas quando a gente vai para o long tail da camada da indústria da construção, a gente vê ainda muitas pessoas utilizando papel, uma comunicação ainda muito descentralizada. A informação ela é perdida, ela não é organizada, não é parametrizada, e isso é muito decorrência da falta de digitalização do que a gente faz hoje. O Cienge é uma iniciativa, está aqui na live também, que é da vanguarda desse ponto, já conseguiu fazer um papel fantástico, trazendo a tecnologia para dentro do back-office, conseguindo dentro de uma plataforma unificar isso. E agora a gente vem, dentro da AMBA, uma iniciativa de fazer o front office, né? O que acontece operacionalmente lá no canteiro. Então, tudo que a gente tem aplicações para a área, por exemplo, de execução de obras, onde consegue fazer a medição do que está sendo realizado, aferição de qualidade, tudo em tempo real, que alimenta os sistemas de back-office para depois ter uma melhor tomada de decisão
e daí sim conseguir otimizar o trabalho. Então, um pouco da dinâmica como a gente enxerga o mercado, né? A industrialização vem para dar uma otimização nos processos construtivos, dar escala para o setor, e a digitalização vem para organizar um pouco dessa cadeia complexa que a gente enxerga dentro da nossa indústria. Ivan, esse tema, efetivamente, da eficiência foi justamente o tema central da conversa ontem com o Jairo da BESC, né? Porque, efetivamente, tecnologia e inovação vai trazer eficiência para que a gente torne cada vez mais, digamos, aumentar a rentabilidade para poder também trabalhar com melhor competitividade no mercado, né? Como a gente tem bastante gente, está com mais de 170 pessoas aqui no nosso webinar, né? Eu vou começar a fazer algumas perguntas que estão chegando, né? E vou entremear com as minhas perguntas também, né? Então, chegou uma pergunta para a Caroline, que também aproveita aqui para o Flávio também participar nessa resposta. Depois, se a Gisele e o Ivan quiserem participar também na conversa, por favor, né? Então, veio aqui uma questão do Cauê, né? Estou juntando duas perguntas dele. Primeiro, quais são as melhorias já alcançadas no acompanhamento de obra utilizando tecnologias disruptivas, né, da indústria 4.0, mas que a gente pode falar também da construção 2.0, que a gente quiser falar, né? E como que a automação predial, esse foi um papo que eu tive também recentemente com o Carlos Borges, lá do Secov, né, falando que a construção civil para a residência vai mudar muito. Isso, talvez o novo normal vai trazer uma nova realidade para a gente. Então, como é que a automação predial vai impactar os novos edifícios? Ela está sendo valorizada nos novos projetos? Então, falando de inovação para o canteiro, das tecnologias para a construção, mas também aquilo que vai ser trazido para as novas unidades habitacionais e para novos escritórios. Por favor. Eu vou falar, então, da parte não predial, né? Vamos lá. Vamos falar dos nossos canteiros, então, a gente está buscando sempre maneiras de reduzir as distâncias, porque a gente sabe que a gente tem equipes no escritório, nós trabalhamos de maneira matricial, então a gente tem profissionais que ficam no escritório aqui em São Paulo, e temos os escritórios nas obras e temos as frentes de serviço. Então, como que a gente consegue, de alguma maneira, reduzir essas distâncias? Acho que o Ivan falou com muita propriedade também, a gente ainda tinha muito papel na frente de serviço, né? Aqueles projetos, né? Cabides, e aquele problema constante de revisão de documento. Eu estou na última versão, eu não estou na última versão. Então, isso com as plataformas aí da gente garantir que a gente está na última versão. Eu digo até um pouco porque eu vim de qualidade, isso era realmente sempre um problema caótico na obra para a gente. Fora também a parte de quando a gente fala de outros projetos, a gente consegue reduzir a disponibilidade, quando a gente está colocando os profissionais a risco, né? Então, a reduzir, a mitigar os riscos, né, dos profissionais e percepção de riscos também, né? Ou seja, a gente começou a fazer um trabalho até com realidade virtual, ou seja, para realmente o profissional ter experiência, porque a gente sabe que na linha do aprendizado, a experiência é muito mais do que uma aula teórica. Então, a pessoa realmente sente ali que em algum momento ele pode ter sido atropelado porque ele não prestou atenção para alguma coisa, né? E fora, é claro, para a competitividade, a gente tem que falar, né? A gente tem que ter ganhos. Muitas vezes a gente consegue dar para aquele profissional algo que ele fazia muito repetitivo. Ele pode ter um uso, né? A gente fala, hoje as plataformas evitam muito de retrabalho, de digitar coisas, porque hoje quando a gente está com o tablet, a gente deixa de fazer no papel, a gente fazia inspeção, a gente fazia documentação toda no papel, e alguém teria que digitar, por quê? Porque no final a gente quer um dashboard, porque dali que a gente vai ter os indicadores e ali vão se tomar ações. Então, realmente, e hoje a gente sabe que a realidade dos nossos canteiros é diferente, a gente tem menos pessoas nos canteiros. A competitividade fez com que a gente vá correndo cada vez mais atrás disso. Então, dependendo do tipo, né, da tecnologia, como eu estava falando até da parte de Machine Control, que é um projeto aí junto com a SciTech, a gente reduz perdas de materiais, a gente reduz, né, tempo de equipe de topografia, a gente melhora a precisão, né, do acabamento, evita retrabalhos. É um pavimento que na primeira ela já chega na cota, eu não preciso ter, né, fresar aquele pavimento novamente. Então, são N ganhos que a gente consegue ter qualitativos, né, e tanto quantitativos quanto qualitativos. Excelente, excelente. Flávio, você gostaria de comentar? Talvez ali, pensando um pouco nessa arquitetura mais
mais cheia de automação, mais cheia de praticidade, que a gente vai ter que trazer. É uma coisa que já acontece na Europa, nos Estados Unidos, e que eu acho que vai ficar mais presente aqui para a gente? Legal. Eu sou entusiasta da automação e acho que o futuro passa por isso, né? Eu tenho um filho de 5 anos que eu trouxe um Google Home lá da minha casa, que ele não sabe escrever, mas já sabe perguntar tudo para o Google. Então, eu acho que isso aí é uma mudança, que é um caminho sem volta, sabe? Agora, o que eu acho que, assim, a gente tem essa preocupação de deixar os apartamentos, né, deixar a área social comum preparada para automações, né? A gente tem conversado com uma série de fabricantes e grandes players, mas até essa discussão, né, do novo normal, como vai ser o mundo pós-Covid, uma coisa é fato, né? Internet hoje é básico. Se internet antigamente era importante, internet hoje, para mim, é essencial. Eu brinco que eu prefiro ficar sem energia na minha casa, mas não ficar sem internet, né? Então, quando a gente começa a falar muito de empreendimentos, segmento econômico, né? A gente ainda, quando a gente fala de automação, a gente sempre pensa no charme da alta renda, né? De um outro segmento. Quando a gente vai para o segmento econômico, né? A gente ainda está no desafio de conseguir viabilizar a internet, né? Que parece que é uma coisa básica, mas muitas vezes já aconteceu da gente desenvolver uma plataforma de atendimento de assistência técnica, isso há 7 anos atrás. Fantástico, só que detalhe, onde a gente te entregava não tinha internet, né? Então, assim, são coisas básicas que a gente tem que trabalhar. Eu acho que esse mundo pós-Covid, eu não sei o que vai ser o novo normal, mas uma coisa eu sei, internet é básico. E para a gente pensar em automação, é fundamental que a gente dê esse passo da internet e comece a deixar preparado, mas que a gente né, deixe preparada a infra, tudo, mas que a gente consiga viabilizar economicamente isso para os nossos clientes, para que eles consigam realmente tirar proveito. Isso dentro dos apartamentos. Na parte externa, eu acho que muito essa pegada de segurança, né, é fundamental. Acho que segurança hoje é uma grande oportunidade, e a gente começar a preparar o canteiro, né, o campo aí para internet das coisas, né, que eu acho que talvez quando a gente fala de construção civil, né, de todas as tendências tecnológicas e tudo, talvez seja onde a gente ainda precise de avançar mais, mas que, de novo, né, precisamos de internet. Perfeito. Ivan, Gisele, vocês conseguem comentar alguma coisa? Só compartilhar um pouco, né? Que eu vejo que a questão da internet, ela vem cada vez antes na questão da obra, né? Muita gente tem debatido, o novo normal, como serão os novos empreendimentos, e tem muitas empresas aí do mercado imobiliário que pausaram os lançamentos, quer que seja pela questão que a gente está atravessando de instabilidade, mas também para rever os projetos, porque os projetos mudarão daqui para frente. Cada vez mais as pessoas buscarão novos espaços, mais autonomia, mais integração, porque existe uma tendência muito forte das pessoas ficarem mais em casa. Mas o ponto que eu queria trazer, nós temos alguns clientes nossos que têm a IoT no canteiro de obras para facilitar o fluxo de informação, a troca de informação. E a grande resistência que a gente enfrentou no momento foi a cara de dúvida do cliente, mas a internet vai funcionar aqui no canteiro de obras? É uma inovação, né? E aí vem toda essa automação dos processos produtivos, como eu estou ali produzindo de forma mais eficiente, mais autônoma, empoderando os meus times para que eles tomem a decisão, e como isso permeia todo esse ciclo aí de desenvolvimento, né? Eu gostei muito de um ponto que o Flávio trouxe. A gente vê muito o glamour do alto padrão, mas cada vez mais as obras populares, as obras de acessibilidade para o público diferenciado, elas têm que ter essa pegada de automação. Isso, assim como o nosso cliente exige que o cliente da incorporadora tenha uma plataforma onde ele consiga tirar uma segunda via de boleto sem interação com outra pessoa,
a pessoa passa a esperar que o seu apartamento tenha uma série de cabeamentos, tenha uma série de facilidades que anteriormente a gente não pensava. Então, assim como no dia a dia do canteiro de obra, essa automação, essa entrada de tecnologia faz sentido, isso tem que permear aí todos os ciclos da cadeia. Perfeito, é isso mesmo. Né? A cadeia até só para... Ivan, por favor. Só para complementar e fechar também, assina embaixo que a turma falou e até o que o Flávio também comentou bem forte, assim, sai como pré-requisito, né? Algo dado já que a gente vai viver. A internet ela tem que estar ali já plugada. Então a nossa relação com a conectividade ela já começa a ser nativa, né? O filho de 5 anos que já está falando com o Google já está criando a mentalidade, desenvolvendo ela com isso. Então o que vai ser daqui a alguns anos, né? Os nossos imóveis eles têm aí uma vida útil que a gente extrapola muito esse ciclo. Então a gente tem que estar pronto para esse processo. E até dando uma apimentada, assim, algo que vem de mão dada até com a questão do IoT, que a gente vê muito e a gente estuda bastante na Âmbar também, é a descentralização da energia, né? A geração da energia pelos próprios empreendimentos, uma vez que a energia solar ela está vindo como já há um bom tempo uma tendência e agora o poder de escala dela traz maior acesso a isso, né? O barateamento dessa tecnologia. A nossa relação com os dispositivos eletrônicos e até mesmo o consumo de energia vai mudar muito. Então, uma vez que ela se torna mais acessível, eu não preciso mais gastar grandes investimentos para distribuir essa energia, eu consigo tornar algo mais democrático, as pessoas conseguem também ter incentivos necessários para dentro de casa colocar os dispositivos eletrônicos e ter que começar essas interações cada vez mais o novo normal aí, não só o que a gente vem passando, mas já é uma onda que quase que agora a gente está exponencializando e acelerando essa curva. Né? Legal. Ainda com você, Ivan, já aproveitando que você já está com o microfone aberto, né? A Âmbar tem cerca de 24 patentes já registradas com aplicações em mais de 300 mil habitações. Né? E a gente falou agora há pouquinho, José estava comentando do IoT, né? A Caroline e o Flávio também. E o Tadal aqui botou uma pergunta, que o Tadal é um especialista conhecido especialista de IoT. Né? Quais exemplos de inovações de tecnologias digitais que vocês, seja a Âmbar, seja também, depois a gente fala também com os demais, né, tem trazido para melhorar o retorno ao negócio da construção? E quais são os impactos que vocês enxergam mais promissores para o futuro da construção? Em termos tecnológicos, claro. Legal. Quando a gente fala de, principalmente, plataformas digitais, tem duas frentes muito claras. Uma já está um pouco mais de maturidade, que são as tecnologias que elas geram economias nos custos indiretos. Né? As plataformas digitais, começando com RP, né, toda a automação do processo de back-office, integração de informação, isso a gente acaba diminuindo o fluxo de papel, então a necessidade de handcount, de pessoas fazendo trabalho operacional e alocar essas pessoas para fazer um trabalho mais estratégico, já é um ganho direto. Né? Eu tiro a necessidade braçal do meu dia a dia, da minha rotina na construtora, e passo a ter daí suprir com essas pessoas a pensar de uma forma mais estratégica, gerando resultado para a companhia. A gente tem tecnologia que atua nesse ponto, sobretudo na área de suprimentos, né? Compras que é a própria Conasa, a empresa que eu fundei, e através da tecnologia da Conasa, a gente consegue conectar as construtoras a mais de 4 mil fornecedores ativos da construção civil. Então, quando a gente pensa num fluxo de cotações e compras que representam 50% dos custos diretos de uma obra, a gente tem, e todo mundo sabe que obra não é pouco dinheiro que a gente fala, 50% é uma relevância bastante grande, acessar mais fornecedores, ter um processo digitalizado onde acontece de uma forma mais fluida, mais rápida e parametrizado, aquelas informações elas não estão num corpo de e-mail e sim estão dentro de uma plataforma onde eu consigo analisar histórico, eu consigo ter uma economia de aquisição direta. Então, a gente tem clientes comprovadamente que economizaram 30% durante o ciclo de compras para as obras deles. Eu tenho uma economia operacional. Então, em vez de eu distribuir muitos e-mails e ter que depois compilar todas as respostas, a plataforma, o marketplace já me propicia ter um canal unificado. Então,
a tecnologia, de fato, unificando a informação, e também um nível de aprendizado para os próximos empreendimentos, acessar esse histórico de compras, entender como é que foi o desempenho ao longo da jornada da obra, e começar a implementar para o meu próximo lançamento, que está ali depois da curva, eventualmente, a gente vai ter as construtoras têm seus ciclos de lançamentos, e o aprendizado ele é muito importante a partir das informações das obras anteriores. Agora, falando no custo direto, é algo até mais recente, e a gente desenvolve a tecnologia, a gente tem uma plataforma, o EVA, que ele faz, a proposta é realmente fazer a digitalização do canteiro, né? E a gente entende que dentro do canteiro existem muitas etapas. A gente tem, quando você entra num canteiro, você vê um overhead muito grande de pessoas para controlar as coisas. Então, o desafio é como tornar as coisas mais autônomas, né? Mais autocontrolável. A Gisele citou o IoT, um exemplo muito bom que também está despontando. Nos Estados Unidos existem iniciativas reais dando resultado de robotização de alguns processos de controle executivo, e a gente aqui dentro de casa, a gente aposta muito no mobile e levar esse mobile para a ponta, né? Às vezes a gente até de casa assim pode pensar, pô, será que mão de obra lá na ponta, o pessoal que tem menos instrução, tem uma aderência à tecnologia? Cara, esses caras estão no WhatsApp todo dia. Eles já estão no mobile, assim, é uma realidade dada. Já estão nas redes sociais, 99% já tem o seu smartphone, e pode ver nos intervalos do almoço ali, está todo mundo no smartphone. Então a gente leva a digitalização para esse pessoal através de aplicativos que eles conseguem aferir, fazer apontamentos executivos, e também trazer esses apontamentos, daí sim alimentar a base de informação da construtora lá dentro do back-office. Então, esse eu acho que é a próxima onda que a gente vai viver, é realmente a adoção tecnológica, que ela estava numa camada um pouco mais gerencial e mais alta da cadeia, ela começar a descer, até por uma questão natural da humanidade, né? Quem é que diria que a gente ia entrar num carro de um estranho para ir de um ponto A para um ponto B, simplesmente chamando no celular? Isso já é realidade quando a gente fala do mercado do consumidor final, e as pessoas já estão cada vez mais habituadas a isso, né? Então, é o que eu acredito de verdade. Legal. E, Gisele, talvez para fazer uma complementação, o Ciend é uma plataforma que realmente ajuda nos processos de aquisição, construção e estoque das empresas da indústria de construção, certo? E veio uma pergunta aqui, do Mário, falando sobre a questão de segurança, né? Isso é até um tema que a gente tocou numa outra conversa que a gente teve, né, sobre a questão de segurança dos canteiros de obra, né, porque há ainda, infelizmente, muito roubo, né? Como é que você enxerga o uso da tecnologia para realmente a gente fazer tanto a prevenção como a contenção desse tipo de contravenção? Legal. O que nós temos visto surgir de solução sobre isso, ela vem buscando resolver dois problemas. Quando a gente fala existe a questão ali do furto, do roubo, mas muito do estoque, daquele material que está no meu canteiro de obras e que eu ainda não apliquei, esse material sair do canteiro, eu nem sei que saiu, foi aplicado numa outra atividade, eu não consigo monitorar esse desperdício, né? O dito cujo índice de produtividade das composições que eu nunca consigo saber se está certo ou errado. O que nós temos visto, e são algumas soluções bem interessantes que surgem no canteiro, surgem no almoxarifado, buscando resolver esses dois problemas que eu comentei. A questão de rastreamento desses materiais, então as etiquetas que conseguem rastrear aqueles materiais, principalmente os de maior valor, quando eles entram no canteiro de obras, então eu já rastreio aí o movimento e eu consigo saber no meu almoxarifado onde que esse material está guardado e quando que ele sai, e aí no dia seguinte eu tenho esse inventário do meu estoque feito de forma mais assertiva. E outro, para pequenas quantidades de estoque, isso vem muito para material hidráulico, para kits de banheiro, kits de instalação elétrica nos apartamentos. Algumas empresas elas já têm usado a questão do QR Code para montar esses kits e fazer a rastreabilidade.
eu tenho uma perda aí dessa questão da tarjeta magnética, ela me permite esse monitoramento, saber onde o material está? Óbvio que se na ocasião de um furto, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é arrancar, mas eu consigo saber no dia seguinte quando aquilo aconteceu, ou se de repente acontecer durante o dia ali da obra, eu já tenho ali o sinal de alerta. Mas a gente tem visto empresas investir muito nessa tecnologia, de olhar para o estoque e buscando, né, como eu comentei anteriormente, resolver dois problemas, entender quais os problemas que estão ali envolvidos. Eu tenho o problema da entrada de material e ali essa situação de roubo e furto. E outras situações são até situações que não envolvem tanto a questão de tecnologia, mas a questão de inovação, de pensar o meu canteiro de obras de forma diferente. Nós temos um cliente onde o almoxarifado é setorizado por empreiteiro, e esse canteiro de obras ele não é fechado com tapume, não é um container, não é nada. Ele é telado, à vista. Óbvio, a tela ela é estreita para não permitir um furto ali pelo espaçamento da grade, mas é à vista. Isso tem dois benefícios. Permitir que quem passa veja a organização, e aí os empreiteiros ou a almoxarife se incentiva a manter aquele almoxarifado organizado e inibir o roubo. Está ali à vista, eu não consigo passar por trás, tirar o material e sair de fininho. Não, está ali para todo mundo ver. Em alguns outros casos também passa pelo conceito do próprio empreiteiro ser responsável pela compra do material e pela mão de obra, isso está fechado no contrato único, com adiantamento, faturamento direto e tal, outras situações. Mas, enfim, volta um pouquinho naquela provocação inicial que eu fiz, né? Exatamente qual que é o problema que a gente está tentando resolver e buscar essas formas. Então, em síntese, já existem soluções tecnológicas ali envolvidas, como o Ivan bem colocou, o Cienge tem olhado muito para fazer o retorno dessas informações de ferramentas tecnológicas para o Cienge, então, para que o nosso cliente deu a entrada do material lá, fez a leitura do QR Code ou da tarjeta, que essa informação retorne para o sistema de estoque, para que isso seja efetivado no sistema de gestão. E da mesma forma, quando sai o RP, alerta essa situação. Aproveitando, o primeiro passo da... Hermano, só aproveitando, eu vi que na complementação dessa pergunta falava sobre solução de gerador de névoa. A gente fez um teste, sim, na Camargo, com gerador de névoa, integrado com central de alarme. E a gente tem a nossa área de segurança empresarial, eles estão, né, muito ligados com visão computacional, porque a gente tem canteiros também, né, com obras lineares que ficam muito distantes. Né? E isso realmente foi durante a própria pandemia, em momentos de paradas de obra. Isso exige muita segurança física, né? As pessoas estejam lá acompanhando, mas as tecnologias, né, mais com visão computacional hoje, vêm para ajudar bastante nesse quesito. Complementar. Não, desculpa aí, irmão. Não, Carolina, perfeito. Assim mesmo, né? Como a gente tem muita pergunta, eu vou começar a direcionar as perguntas, mas se alguém quiser, intervém, fala e tal, para a gente estar no papo aqui, no bate-papo, que eu acho que é importante, né? Inclusive, Carolina, já seguindo para você, tem uma pergunta do André aqui, perguntando de que forma que a Camargo Correia Infra está tratando de maneira inovadora a diferença entre resíduos e rejeitos da construção civil. Bom, vamos lá, né? A gente tem trabalhado bastante na área socioambiental, né? Aí, junto com os objetivos com as ODS, e resíduos e rejeitos sempre foi algo que a gente vem tratando. E querendo ou não, quando a gente trata tudo como rejeito, vai tudo para o aterro sanitário, né? E a gente tem que transportar, tem todo um trâmite que tem que ser feito. Então, quando a gente consegue que a gente consiga dividir e o resíduo realmente possa entrar numa economia circular, que a gente possa ter a reutilização daquela madeira, daquele aço, daquilo que sobra das nossas obras, com certeza é isso que a gente fala, deixou de ser um lixo, né? Aquilo tem valor. E a gente tem que aproveitar esse valor. É muito conhecido, né? As maiorias das construtoras, o aço, a parte vende como sucata, e a gente consegue ter um retorno disso, mas tem outros resíduos, como a própria madeira, que muitas vezes a gente dá outra utilização internamente, até que ela, né, realmente, ou ela entra na cadeia novamente, né, numa economia circular, e que a gente possa a gente tem um grupo interno que trabalha com o tema de resíduo de madeira, que é o que a gente pode fazer para evitar o custo da disposição
Se a gente dá para alguém, isso já tem eu já deixo de ter um custo, né? Mas se eu consigo com aquilo fazer alguma outra, posso fazer um tapume, posso fazer uma forma, qualquer outra coisa, claro que a gente tem que estudar bastante isso, mas entrando para economia circular, a gente pode, em vez de ser um custo, né, pode se transformar numa receita. Perfeito. Exatamente. Isso a gente tem que aprender muito. Eu morei alguns anos na Europa, né? Percebi claramente que a preocupação de tratar resíduos e rejeitos era fundamental, né? E não só por questões ambientais, mas também por questões de economicidade, de economia circular, como você colocou. E aproveitando que você tocou nesse assunto de formas, né? Apareceu uma pergunta do Eric Barros aqui para o Flávio, né? E ontem foi um tema também que a gente falou sobre essa questão de formas e das paredes de concreto com o Jairo, né? Que evoluções dos sistemas de formas e acessos para edifícios com paredes de concreto você considera importantes para aumentar a qualidade do produto final e ganhar produtividade, gerando valor para a construtora? Boa. A gente hoje, mais de 90% das nossas obras são parede concreta. A gente já deve ter uns 7 anos, pelo menos, que a gente já trabalha com esse processo. A gente foi virando aos poucos, né? Exatamente porque a gente já tinha uma expertise muito grande em blocos de concreto, mas a gente sempre apostou muito na parede, mas a gente foi ganhando expertise exatamente para não perder em qualidade, né? As primeiras experiências que a gente teve, a gente começou a perceber que um simples processo já melhorava a qualidade do produto, né? Às vezes o próprio manuseio da forma, né? A própria limpeza da forma, o carinho que você tem ali com a montagem, isso tudo já faz uma diferença muito grande na qualidade final, né? Pensando na armadura, a gente começou a estudar os principais pontos que a gente precisava de reforçar e algumas outras pequenas melhorias, né? A gente começou a utilizar, além da forma convencional, migrar para a forma gangue, né? Que a gente consegue ter uma produtividade um pouco maior, isso tem melhorado também a qualidade. E a gente também tem investido em estudos até, por exemplo, com nivelamento a laser, né? Porque às vezes você pega o nível a laser, você pode, de repente, verificar que um determinado bloco ou torre ficou um pouquinho fora do prumo, né? Mas a gente quer evitar que ele saia do prumo, né? Então a gente já tenta utilizar isso durante a própria construção. A gente está experimentando essas coisas todas e estamos sempre discutindo com os fornecedores, melhor a questão de segurança, a questão das faquetas, como arrancar as faquetas. Então a gente está sempre... E tem outras novidades também que eu acho que não é hora de contar agora não, mas estamos sempre buscando evoluir nesse sentido aí. Que bom. É isso mesmo. A gente tem que evoluir. Esse é o nosso caminho, né? E, inclusive, tem uma pergunta que veio do Ulisses, né? Que eu quero endereçar para o Ivan, depois da contribuição dos demais, se quiserem, né? A gente tem que pensar de forma assim para frente, futurista, sobre os processos construtivos na construção civil, né? E quais são digamos assim, os caminhos que você enxerga em termos de robotização, da mesma forma de introdução da automação mais pesada que a gente tem na indústria, de trazer isso para a construção civil nas próximas décadas? Outro dia eu estava lá conversando com o pessoal da Poli, lá a gente tem um grupo de desenvolvimento da Poli falando do uso de drones e gêmeos digitais para obras de arte, né, para pontes, viadutos, assim por diante. Como é que você enxerga essa questão da robotização no processo da construção civil? Olha, mano, eu sou bem suspeito para falar, porque a Amber ela foi fundada por 2 executivos da Volkswagen, né? Então, são os outsiders do setor da construção, o Bruno e Ian. Eles vieram com uma expertise da indústria automobilística mesmo. Quando entraram no canteiro de obra, quando a gente tem a visão que é uma indústria de transformação, qual que é o exercício talvez mais lógico a se fazer, que aconteceu na indústria da automobilística também, como é que eu faço uma indústria de transformação se tornar uma indústria de montagem? E eu acredito muito na robotização e levar esses processos a chão de fábrica, assim como aconteceu na indústria automobilística. Claro que a gente tem um desafio de ser uma indústria itinerante, então a gente vai trabalhar muito com uma
forma de descentralização dessa indústria mais distribuída, um pouco mais capilarizada. Porém, eu entendo muito que, dando um pouco de materialidade do que a gente faz, né, o que não é nem pensando tão no futuro, já pensando no presente, boa parte das habitações de interesse popular, elas são feitas em grande escala, né? A gente tem o exemplo da MRV, é um grande exemplo, talvez o maior exemplo, mas tem as grandes construtoras, de maneira geral, elas trabalham com unidades habitacionais endereçadas para baixa renda, que são muito padronizáveis. E dentro da Âmbar, a gente busca pegar as instalações elétricas e hidráulicas de ar-condicionado e de esgoto, e até mesmo a infraestrutura do canteiro de obra, traz essas etapas que, em vez de a gente pegar, por exemplo, a tubulação e encaixar dentro do canteiro de obra, a gente faz isso dentro de um processo controlado numa linha de produção. Existem robôs nesse processo da linha de produção. Na parte elétrica, a gente tem robôs que faz corte e medição de fio automático em escala, mesmo para o eletroduto também. Então, a gente já leva esses componentes pré-fabricados, módulos montados mesmo, para que o único exercício que a gente tenha dentro do canteiro é abrir esse kit e colocar ele no lugar devido para daí então tomar sequência para a próxima etapa. Diminuir um pouco dessa necessidade durante o período de transformação dentro do canteiro, onde é muita decisão sendo tomada e muita margem para erro. No ambiente controlado de fábrica, isso de fato não acontece. Agora, falando especificamente de drone e outras aplicações também durante o período da transformação em canteiro, da execução em canteiro, os Estados Unidos, por exemplo, ele já está trabalhando disso de uma maneira extremamente avançada, né? Existem já grandes consultoras nos Estados Unidos fazendo medição de obra e até mesmo o S-Build, que a gente chama, através de uma tecnologia que é a nuvem de pontos. Mapeamento de drone, onde ele faz o scanner daquela parte executiva, joga isso para a plataforma tecnológica, né, computacional, e faz uma leitura BIM. Então, eu vejo que existem movimentos, eu acredito muito mesmo, como eu falei, sou suspeito para dizer, o processo industrializado como um vanguardista, né, um grande eixo dessa transformação, e assim as outras tecnologias como o drone, a gente comentou aqui, vindo já na sequência para agregar mais valor ainda para a cadeia. O Flávio, por favor. quer falar? Só para contribuir, eu fico super satisfeito quando a turma fala sobre alguns conceitos novos, né, que a gente às vezes não fala tanto, essa coisa dos gêmeos digitais, isso é muito bacana, né, trazer isso para a discussão, que é exatamente a evolução do BIM, né? Hoje eu falo que eu tenho para mim que o BIM, né, o Building Information Modeling, né, eu acho que se alguém da construção civil hoje não sabe o que é o BIM, deveria urgentemente saber. Eu acho que o BIM é a espinha dorsal da transformação digital na construção civil, sabe? Eu acho que o I do BIM, né, a gente pensa muito na modelagem e esquece que talvez o mais importante do BIM seja exatamente o I, né, que é a informação. Você ter uma informação confiável do começo ao fim da sua cadeia para você fazer gestão, né? E não só a informação, mas você conseguir acoplar, né? Quando a gente fala de drone, robotização, impressão 3D, laser scanner, podemos falar um monte de coisa. Você consegue fazer isso independente? Consegue, mas quando você acopla isso tudo no BIM, né? E você começa a falar dos digital twins, né? Dos gêmeos digitais, isso é fantástico. Então, eu vejo isso com muito entusiasmo, vejo isso como a maior inovação que já aconteceu pensando, né, na construção civil, dentro do canteiro de obras. Então, muito bacana. E só contribuir também a questão da robotização. Eu também sou super entusiasta, sou super animado, acredito muito na robotização, mas não naquelas. Já vi alguns vídeos no YouTube que aparece um robô com um tijolinho, passando massa e colocando em cima do outro. Esse eu não acredito, não. Eu acredito mais, né, em coisas mais industrializadas, né, que realmente façam sentido para a gente ganhar uma produtividade mas de uma forma diferente, né? Não tá levando a coisa para fora do canteiro, para ajudar na montagem, ajudar na fiscalização, né?
Mas essa coisa de robô empilhando tijolo, isso definitivamente eu não acredito. E, de novo, né? Outro dia eu estava vendo um robô da Boston Dynamics, um que parece até um cachorro, né? Me fugiu aqui o nome dele, mas até para ele trabalhar, né, ele precisa de ter o BIM, né? Precisa de ter um modelo virtual para ele poder comparar uma coisa com a outra e extrair todo o potencial dele, né? Então, eu acho que robotização e BIM é um caminho sem volta para a construção. Ok. Bom, só Caroline. complementando, é o Spot Walker, tá? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no passado. Boa. Ele é... Gente, eu acho esqueci. eu sempre que sou fã dele. Gente, eu acho que tem pontos interessantes que o Ivan colocou, né? E quando a gente fala de drone, né, captura de realidade. E como o Hermano falou de estudo da McKinsey, eu gosto do outro estudo da McKinsey, que ele é otimista, né? Que ele fala que realmente os investimentos em construção estão cada vez maiores, né? E que quais as tecnologias que vão realmente trazer a disrupção para o nosso mercado. Quando a gente fala aí ele divide em clusters, né? The back office, né? Frente de execução e, como que ele chama? Digital collaboration. Ele divide nessas três. E quando ele divide nisso, ele divide em três constelações, como eles chamam, né? Essas constelações eles chamam, que ele divide de inteligência artificial, a parte de 3D, impressão 3D, robótica, automatização, e a parte de digital twin, que ele entra também com a parte de captura de realidade. O Ivan estava falando de captura de realidade, né? A gente tem dentro do nosso processo de inovação, a gente tem no nosso funil, né? Um dos projetos que está indo praticamente para o lançamento, acho que os meninos estão até aí participando, é realmente a parte de captura de realidade, porque a gente tem que ter nuvem de ponto, ortomosaico, isso tem um grande valor, né? A redução de horas de topografia, né? A gente estava até conversando, as pessoas usam para N usos, seja para ver o quanto que foi executado, seja para um estudo de rigging, para uma interferência de trânsito, né? A gente fez um piloto aí de 1 ano, né, de acompanhamento, para realmente a gente ver quais os usos. Como a gente falou de BIM, quais são os usos do drone no canteiro, realmente lá, porque para nós, o nosso laboratório são as obras. Então, a gente começa a ver como que isso, no dia a dia, pode agregar. E agora, como eu também vou aproveitar mais um minuto, como o Flávio falou do BIM, o BIM é o coração para nós também, na nossa transformação, né, tecnológica, nada consegue. Então, a gente não vai ser algo só testado e não vai agregar valor. Então, para nós, e tanto é que com isso, fazendo propaganda, né, mas é propaganda de disseminação de conhecimento, a Camargo, junto com o Instituto de Engenharia e com a Frasílio Ferroni, tem um curso de especialização em BIM aberto, né, qualquer um que queira participar, para realmente, porque a gente fala, não é aprender a usar, a modelar, é aprender os usos que o BIM tem. E isso, né, a gente tem trabalhado bastante, porque a gente fala, não adianta a MRV ter BIM, a Camargo ter BIM, a cadeia precisa trabalhar em BIM. A cadeia trabalhando, a gente vai conseguir. Então, não é diferencial nosso, a gente precisa envolver. Então, a gente está muito imbuído, como Camargo Correia Infra, nessa transformação de ensinar, mostrar, a gente realmente mostra o que a gente faz, os nossos profissionais, para que toda a cadeia, né, desde o cliente, se a gente quer chegar num 7D lá na frente, o cliente tem que saber o que ele quer de operação e manutenção. Então, a gente precisa do modelo. Então, foi interessante que essa semana a gente estava conversando com uma startup de fora, e tinha um russo, né, o pessoal que estiver ouvindo vai rir, porque ele falou assim, vocês têm modelo? Eu disse, não, a gente tem que modelar, porque a gente não recebe o modelo. E ele falou assim, eu poderia parar a conversa aqui com vocês, porque a minha startup só funciona se tiver modelo. Sem modelo, isso não funciona. Né? Então, mas eu acho que também as empresas, né, a gente, com todo esse trabalho, todas as empresas, no ano que vem, né, com o decreto que saiu, de que a partir do ano que vem, a gente precisa realmente, né, os projetos precisam ser modelados até a gente chegar no 5D, né, em 2025, é uma jornada que todos nós temos que estar junto, e a gente quer puxar essa bandeira também para a gente conseguir que todos sejam na mesma, né, no mesmo nível de conhecimento quando a gente fala de BIM. Não, é um fato, Caroline. Inclusive, a gente sempre fala muito de automação, máquina, robô e tudo, mas por trás tem o software e por trás do software a modelagem, né? Então não adianta nada a gente ter a máquina sem o software e a modelagem para fazer esse software, né?
Para a Gisele, aqui tem uma boa pergunta que veio aqui, até uma questão que eu vi bastante na visita que a gente fez esse ano lá na World of Concrete, lá em Las Vegas, né? A questão de controle de acesso, o Francisco Júnior trouxe essa pergunta aqui, a questão de controle de acesso na obra, inclusive em termos de, digamos, até da mitigação de riscos dentro de uma obra, né? Como é que você vê essa questão da inovação para que a gente faça um controle de acesso a áreas mais arriscadas, menos arriscadas? A gente já falou do estoque, mas como é que você vê essa questão do controle de acesso para os trabalhadores e para todas as pessoas que interagem dentro do canteiro? Legal. Eu vou entrar no ponto sobre o controle de acesso à gestão em áreas de risco, isso daí tem um ponto bem importante, mas eu acho que tão importante quanto isso é a questão da gestão, do acesso dos profissionais às obras. A gente sabe que muitas vezes aquele profissional que está acessando as obras, às vezes um colaborador do empreiteiro, não tem treinamento, não está registrado, não deveria estar naquela obra e entra naquela obra. Isso gera riscos trabalhistas para construtoras, riscos para o próprio colaborador. Um case muito bacana que nós vimos, e eu me motivo muito com essa temática da permeabilidade da informação ao longo do processo. O que nós vimos era uma catraca eletrônica com reconhecimento facial, onde existia a entrada de informação daquele colaborador com o rosto dele para fazer esse reconhecimento, e se aquele colaborador ele não tinha os laudos médicos em dia, os treinamentos em dia, ele não podia entrar no canteiro de obras. Se o contrato daquele empreiteiro não estava de acordo, o engenheiro ali de produção não registrou isso de acordo, aquele funcionário não entrava e no fim do dia o prejuízo, o problema era do engenheiro de produção que não tinha aquela equipe no canteiro trabalhando. Toda essa informação era consolidada em um BI que ficava na sala do engenheiro e ele conseguia saber, olha, do empreiteiro X eu tenho tantos colaboradores, eu tenho esse número de colaboradores da função carpinteiro, da função servente, disponível no canteiro de obras, e como ele tinha ali o confronto com o planejamento, esse profissional conseguia ter essa separação daquilo que deveria estar acontecendo nesse dia com aquilo que está acontecendo. Então, aí entra a primeira etapa do acesso dos colaboradores em obra. No segundo ponto, volta a questão da IoT no canteiro de obras. Nós temos um cliente, ele constrói aí grandes prédios em Balneário Camboriú, e é um problema crônico o acesso de colaboradores que não deveriam estar naquela área de serra ou a área do raio de circulação da grua. Então, no capacete desse colaborador, existe um chip que, caso aquele colaborador esteja numa área de risco, ou esteja numa área onde ele não deveria estar, onde ele não tem competência para aquilo, ou não tem equipamento para frequentar aquela área, esses equipamentos críticos, no momento da entrada desse colaborador, cortavam a energia, cortavam o acesso, justamente para impedir essa situação de risco. Um grande debate aí envolvido, e sempre quando a gente fala em tecnologia no canteiro de obras, e pela característica dos nossos colaboradores, da característica da obra, é a questão da individualidade, do sigilo daquele colaborador, né? Foi uma preocupação dessa empresa que não era o objeto do monitoramento saber onde aquele colaborador estava o dia inteiro, para saber se de repente ele ficou parado, descansando e não produzindo. O objetivo era saber se aquele colaborador não estava numa área de risco. Aí entra a questão de segurança do trabalho, entra até mesmo uma questão jurídica para que isso seja monitorado e acompanhado. Mas as soluções vêm surgindo e tem resultado bons ganhos, né? Essa empresa da catraca virtual, ela relatou que para situações trabalhistas de impactos diretos, ela conseguiu uma redução de custos de 6%. Os impactos de redução, porque a obra não foi paralisada por motivos trabalhistas, óbvio, são mais difíceis de mensurar, mas são um dos pontos
que foram ali mensurados. E quando a construtora optou por a adoção dessa tecnologia, sabendo que teria um dificultador a mais, o funcionário, ao entrar no canteiro de obras, tem que passar pelo reconhecimento facial, isso algumas vezes gera uma fila, gera um transtorno, ela fez todo esse trabalho aí de conscientização dos colaboradores e até mesmo resultou num ganho ali com o empreiteiro, porque ele sabia que aquela refeição daquele colaborador que foi descontada na medição daquele mês foi registrada adequadamente, porque o colaborador daquele empreiteiro passou pelo reconhecimento facial que não tinha como ser fraudado, não era alguém com a pranchetinha ali do lado fazendo anotação. Então, são esses benefícios aí que a gente percebe que já vem surgindo e trazendo bons ganhos. Não, perfeito, é isso mesmo. A gente tem que olhar sempre realmente o potencial que essas pequenas mudanças têm para realmente de grande impacto, né? Falando sobre isso, tem questões aqui recorrentes, a Bianca Trentin fez uma questão desse tipo, o Johnny Tomás também, né? Puxa, quanto tempo, Johnny? Sobre a questão de cultura. Na verdade, uma transformação digital, ela passa efetivamente por uma questão cultural, né? A cultura da inovação, como é que a gente leva isso os vários stakeholders, que é a pergunta da Bianca, como é que a gente envolve para disseminar essas novas tecnologias para todos os colaboradores envolvidos no processo, né? Isso é um desafio. Como é que vocês enxergam essa situação? Quer começar, Caroline? Meu microfone. Gente, desculpa que eu tive probleminha de conectividade, né? Se não acontecesse. Bom, cultura é um ponto muito estratégico para a gente. Eu gosto de falar desse assunto porque realmente a gente precisa de cultura. Não é só tecnologia, a gente precisa que as pessoas estejam, né, ali abertas e principalmente que isso seja um valor para a empresa, porque senão a gente não vai para frente. Não adianta ser pequenas iniciativas, isso tem que ser um valor e a gente conseguir enxergar isso na empresa. Isso foi um trabalho interessante que ano passado, quando falo de 2019, eu sempre gosto de dizer que se eu fosse resumir 2019, foi o ano de cultura de inovação, né? Por mais que a gente já tenha um trabalho grande de inovação na empresa, mas foi um trabalho forte de inovação e experimentação. Quando eu falo a gente fez o ano passado 2 eventos, que foi Startup Weekend in Company, né? A gente treinou em mais de 160 pessoas em Lean Startup. Hoje o Lean Startup é a nossa metodologia dos projetos de inovação, né? Ele tem que entrar no funil, a gente, né, faz toda a parte de experimentação. Então a cultura realmente é um ponto primordial. E aí, a gente também tem que entender se realmente a empresa, quando fala que ela quer inovar, ela está aberta para errar, né? Então a gente tem que ter, muitas vezes a pessoa diz, nós somos inovadores, a gente quer inovar. Mas as pessoas têm medo de fazer algo diferente porque elas podem errar. E a gente pode errar, a gente pode ter um investimento e isso não dá certo. Então, quando a gente fala que a gente traz a metodologia de Lean Startup ou qualquer outra metodologia que seja utilizada, é para a gente realmente mitigar ao máximo. Eu não vou fazer uma prova de conceito que vai custar R$200 mil. Né? Posso fazer um MVP sem custo, né? Eu posso entender. Então, eu acho que esse ponto, como cultura, não é fácil. É muito difícil. Eu vi até uma pergunta que fala também de Lean Construction. É a mesma maneira, gente, é tudo cultura. Como trazer o Lean, quando a gente, né, 2017, quando nasceu a Câmara Correia Infra, foram 2 projetos de competitividade. Caroline, acho que você congelou? Porque o engajamento em projetos de inovação, porque também a gente fala, não adianta a gente fazer N pilotos, fazer várias coisas e morrer ali. Isso tem que entrar, né? A gente tem no funil, isso tem que entrar como um novo processo. Isso a gente também trabalha bastante. Gente, tudo bem, melhor que um piloto morra em algum momento, que eu continue investindo em algo que aquilo não vai resolver o problema da empresa, né? Por isso que a gente fala muito ame o problema e não a solução, porque soluções tem milhões, mas pode ter que uma solução seja ótima para a MRV. Pode ser a melhor tendência, mas para Camargo, para nós, pode não servir. Então, a gente tem que conhecer muito bem os nossos problemas, deixar claro, né, que a gente consegue, que aquilo é cultura e que a gente vai fazer essa disseminação. E isso entra
como um padrão da empresa. A gente fala, em um certo momento aquilo deixa de ser inovação e é incorporado pela companhia. Perfeito. Esse conceito que você trouxe, a gente conversa muito com startups sobre essa questão do MVP, quando a gente vai ver o MVP, né? Que efetivamente a gente tem que pensar na escalabilidade, mas tem que ver também a aplicabilidade específica para os problemas, né? E por isso que outro dia eu estava fazendo um papo com o pessoal do agro, né? E a pessoa lá de Cuiabá colocou para a gente o seguinte, assim, é difícil trabalhar com uma startup de um cara que nunca botou o pé numa plantação de soja. Porque o cara tem que se conhecer. É a mesma coisa para o canteiro de obra. O cara tem que botar o pé no canteiro de obra para saber o que está precisando ali, né? Pessoal, nós estamos chegando nos nossos últimos 10 minutos aqui da nossa conversa. Está indo muito rápido, uma pena que está acabando nosso tempo, nossa hora e meia aqui de papo. Surgiu uma pergunta aqui se o pessoal vai ter acesso a esse evento. O evento está sendo gravado, ele vai estar sendo disponibilizado nas mídias, tanto do FutureCon quanto da Concrete Show, né? Então, não se preocupem, né? O evento está sendo gravado, mesmo porque tem muita informação. Eu mesmo já passei umas dicas aqui para o pessoal falar, olha, tem uns depoimentos muito legais aqui que estão aparecendo aqui. Então, eu queria abrir para vocês fazerem uns últimos comentários também, para fazer essa última rodada aqui, para que vocês passem as últimas mensagens para a turma e tendo em mente que, na verdade, o assunto, nós recebemos mais de 28 perguntas, é um assunto muito extenso, a gente sabe que tem muitas questões, mesmo porque é o tal do lado do copo cheio, que eu falei logo no começo, né? Tem muita coisa para ser feita. Então, vamos começar. Ivan, você quer fazer algumas últimas considerações, por favor? Olá, irmão, queria agradecer a participação e até para finalizar, acho que dando um gancho nesse último ponto que foi citado de cultura, não só um compromisso, acho que das companhias que estão no mercado e que abracem isso realmente, se estão com uma iniciativa de transformação, tem que assumir o risco. Então, acho que isso entra como um ponto assim, muito importante. A gente tem que estar disposto a correr o risco, sair da inércia. E, do outro lado, o compromisso de quem quer desenvolver a transformação é gerar valor de fato. Então, emendando com outro ponto, né? Tem que descer o pé no barro, entender qual é a real problemática lá na ponta e fazer essa geração de valor. E aí a gente fecha o ciclo, assim, estamos adeptos a receber tecnologia e inovação, estamos realmente desenvolvendo inovação que gera valor para o setor. Então, acho que é um pouco do que a gente se propõe aqui dentro da Amba, mas não só dentro da Amba, é um pouco do que foi nosso papo aqui. Queria agradecer demais. E eu fico muito entusiasmado com ver que a gente está cada vez mais tendo a possibilidade de trocar informações. Não é a primeira live que a gente participa sobre esse tema, está cada vez mais recorrente. Se tornou uma agenda aí de todo mundo. Acho que isso é um ponto muito positivo, todo mundo sai ganhando. Muito obrigado, gente. Perfeito, Boa noite. Obrigado a você. Obrigado. Flávio, você gostaria de também fazer as suas últimas mensagens aqui para a turma? Quero agradecer de novo aí a oportunidade de estar aqui com vocês, papo de alto nível, super, super importante. Ver que a gente está cada vez mais falando sobre inovação, está cada vez ficando mais disseminado dentro da construção, né? Isso é super importante. Acho que a gente precisa ser realmente protagonista, né? As companhias, né? As grandes construtoras, mas o mercado em geral precisa de puxar mais essas inovações, instigar mais, pegar na mão dos fornecedores, tentar ver o que a gente pode fazer junto. Isso é super importante. E acho que uma coisa que foi falada, se não me engano, pela Carolina, que é fundamental para a construção, né? Muitas vezes a gente não se pergunta por que a construção, a cadeia da construção é tão desatualizada, né? Nesse mundo de inovação, nesse mundo digital, né? A cadeia é muito fragmentada, né? Então, se eu entrar no SAP aqui da MRV, né? No ERP da MRV, ver quantos fornecedores que eu tenho dentro de uma obra, é uma loucura. Ainda tem entidades de classe, os bancos, né? A própria Caixa, que a gente tem uma relação fortíssima de parceria com eles. Então, a gente conseguir
envolver todas essas pessoas dentro dessa grande discussão, né, essas grandes players dentro da discussão, é fundamental para que não só, né, a MRV ou a Camargo, né, que seja potencializado aí pela AMBA, ou a Ciend vindo também, mas que a gente consiga, no nosso setor como um todo, criar uma grande transformação. Isso é super importante. Obrigado de novo e reforço o convite aqui para você, viu, Hermano? Estamos de portas abertas. O Ivan, nós já conversamos aí outras vezes, a AMBA é parceira nossa e faço questão de receber também Carolina e Gisele aqui e todos. E só para terminar, eu vi também algumas perguntas, como que fazem contato conosco. Nós temos o nosso site de inovação, que a gente lançou recentemente, dentro do nosso site da MRV, www.mrv.com.br/inovação, sem cedilha e sem tio. Lá as startups podem cadastrar, acompanhar os desafios que a gente está lançando. Se quiserem me acompanhar dentro do LinkedIn também, estamos super abertos a todos que quiserem realmente transformar o mundo e a vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. E estarei certamente, né? Eu tenho que ir, afinal de contas, eu sou 50% mineiro, né? Meu pai é da Zona da Mata, então tem que estar presente. Sim. Gisele, se você também de fazer as suas últimas considerações, por favor. Bacana. Como passou rápido, não é? Quando a gente fala de inovação, geralmente é assim. E eu penso que um dos grandes pontos sobre a inovação, e um dos pilares quando a gente fala sobre inovação, é que não existem portas fechadas para empresas que inovam. Eu acredito que MRV, Camargo Correia, Ciend, AMBA, nós estamos sempre de portas abertas, é um ecossistema forte. O princípio do MVP é R rápido e R pequeno, né? Quando a gente aprende, compartilha os nossos erros, fica mais fácil não repetir e aprender com a experiência do outro. Então, eu reforço aí o convite para que todos conheçam aí o trabalho do Ciend e venham nos visitar. Por enquanto, aqui em Florianópolis, a gente está quietinho na toca. Estamos na quarentena, mas assim que possível, venham nos visitar. Acompanhe isso daí. O Ciend tem um compromisso de incentivar o ecossistema de inovação e a preocupação em compartilhar conhecimento aí com a nossa comunidade. Então é isso, estejam curiosos, mente sempre de aprendiz e mantendo contato com toda a comunidade. Obrigada aí, Hermano, pelo convite e seguimos conectadas. Isso aí, obrigado, José. Caroline, para fechar com chave de ouro. Gente, primeiramente foi um prazer, né, compartilhar com vocês um pouco, né, do que a gente vem fazendo. Isso é muito rico, né? Se a gente está realmente de portas fechadas, a gente não vai mudar. E uma das coisas que a gente sabe é que todo o sucesso que qualquer empresa tem até hoje não vai garantir o nosso futuro. Então, a gente realmente é questão de sobrevivência, a gente precisa inovar, né? E como acho que o Ivan falou muito bem, né, Ivan? A gente tem que agregar valor, né? Eu tenho que priorizar. Onde que eu vou priorizar? Naquilo que é dor, né? Como diz o pessoal do Lean, né? Do Lean Startup, eles falam, é uma dor ou é uma vitamina? Você vai tomar um remédio ou uma vitamina? Né? E muitas coisas que às vezes a gente está focando é uma vitamina, a gente precisa mesmo daquele remédio que realmente aquilo é importante para a empresa e a gente tem que também conhecer, gente. Eu acho que nos pontos que esse ano a gente também está focando bastante é no mapeamento tecnológico, é conhecer que empresas, que startups, e também saber, gente, que um ponto tem coisas que a startup vai nos ajudar, tem coisas que empresas estabelecidas que já têm o know-how, né? A gente não precisa construir a roda, né? Cada um tem o seu nicho, né? Esse ponto eu vou trabalhar com o centro de pesquisa. Então, acho que esse ponto da gente conhecer os players certos para cada um dos pontos. Eu estou conhecendo lá fora, eu estou conhecendo o que startup lá fora está fazendo, mas também o que a gente está fazendo no Brasil, né? Podemos customizar, podemos tropicalizar e fortalecer ainda mais o nosso ecossistema. Assim como o Flávio falou, né? A gente não conseguiu falar de tudo, mas sigam a gente aí tanto no LinkedIn, a Camargo tem o site da Camargo Correia Infra, tem nossos cases de inovação estão lá e a gente está super à disposição, né, para contribuir e a nossa missão e nosso propósito nessa transformação do nosso segmento. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado a todos aqui da nossa audiência, passando algumas mensagens, está rodando aqui nos nossos próximos eventos, né? Então, nós temos aí proximamente, na semana que vem, dia 22, começa o nosso FutureCon Digital Summit,
eu vou ter o prazer de moderar logo de partida, né, um painel muito interessante sobre cidades inteligentes, com o Vitor Menezes, que é secretário nacional de Telecomunicações, lá do Ministério das Comunicações, o Nilton Molina, que é do Instituto de Longevidade da Mão Geral, a Egon, e tem realmente, eu estava hoje conversando com ele, muitas coisas interessantes sobre a questão das cidades, como elas devem se preparar para a longevidade, tem muitas questões construtivas, tem muitas questões de tecnologia. A Cris Alessi, do Fórum Nacional de Novas Cidades, lá de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba, também vai estar com a gente, e assim como o Mauro Cagliari, que é um consultor que trabalha com caminhadas urbanas, né, que é um tema muito importante para a arquitetura das novas cidades. Né? Eu acho que é um tema que está para todo mundo super legal, dentro do FutureCon Digital Summit, dentro do nossa, digamos assim, o que a gente chama de FutureGov. E, além disso, nós também temos, dentro de assuntos concretos, dia 24, na semana que vem também, uma live com Haru Ishikawa, que é o VP da Sinduscon São Paulo, falando sobre capacitação e qualificação de trabalhadores da construção civil, um tema que a gente passou por aqui, mas quando a gente fala em inovação, a gente tem que falar de qualificação e capacitação também. E, por fim, no dia 8 de julho, a gente vai ter o nosso webinar de pavimento urbano de concreto, um tema super importante que mexe efetivamente com uma série de temáticas associadas do que a gente falou de cidades inteligentes, de como que a gente pode ter cidades e obras com, digamos, de maior longevidade para que a gente possa efetivamente ter o nosso investimento, digamos, o dinheiro que é tão curto aqui no Brasil, né, fazer esse investimento fazer valer. Então, obrigado a todos e foi um grande prazer tê-los aqui. E até a próxima. Tchau, tchau para vocês.